Rede Aparecida de Rádio apresenta Os Dons do Espírito Santo. Preparando a festa de Pentecostes hoje, queremos compreender melhor e rezar os dons que o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós. O Espírito Santo vem às nossas almas no dia do nosso batismo, derramando sobre nós as 3 virtudes teologais que são a fé, a esperança e a caridade. E vem de um modo mais solene no dia em que recebemos o sacramento do crisma ou confirmação, quando recebemos a efusão do Espírito que derrama sobre nós os seus dons: sabedoria, entendimento, conselho, ciência, piedade, fortaleza e temor de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e é a pessoa divina que difunde no mundo a possibilidade de imitar a Cristo, dando Cristo ao mundo e fazendo-o viver em nós. O dom da sabedoria. O dom da sabedoria nos ajuda a perceber o que favorece e o que prejudica o projeto de Deus acontecer em nós. Ele fortalece nossa caridade e nos prepara para uma visão plena de Deus. O próprio Jesus nos disse: "Quando fordes presos, não vos preocupeis nem com a maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer, porque não sereis vós quem falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. A verdadeira sabedoria traz o gosto de Deus e de sua palavra." Ser sábio é saber escolher e apreciar o bem em meio às muitas alternativas sedutoras que se colocam diante de nosso livre-arbítrio, confundindo o nosso julgamento com aparências que precisam ser desmascaradas. A sabedoria não necessariamente envolve inteligência, cultura e inteligência, sendo a capacidade de enxergar ou intuir o bom, o belo e o verdadeiro a partir da referência do absoluto, não do relativo. É o dom de saber viver em Deus, na bondade, na verdade e na beleza, ainda que não se entendam muitas coisas no sentido intelectual do termo entender. Aliás, o entendimento é outro dom divino que veremos em seguida. Oremos. Ó Espírito Santo, concedei-nos o dom da sabedoria, a fim de que cada vez mais apreciemos as coisas divinas e entre as coisas do mundo apreciemos o que é bom segundo a vossa vontade, e abrasados pelo fogo do vosso amor, prefiramos com alegria as coisas que nos vislumbrem o céu, renunciando ao que é mundano e nos unindo para sempre a Cristo. Amém. O dom do entendimento. O dom do entendimento nos ilumina para aceitar as verdades reveladas por Deus. Mediante este dom, o Espírito Santo nos permite perscrutar as profundezas de Deus, comunicando ao nosso coração uma particular participação no conhecimento divino, nos segredos do mundo e na intimidade do próprio Deus. O Senhor disse: "Eu lhes darei um coração capaz de me conhecerem e de entenderem que eu sou o Senhor." Este dom torna a nossa inteligência capaz de compreender e assimilar os conteúdos das verdades reveladas, auxiliando-se também da ciência que ilumina a razão a fim de conhecermos melhor a criação e chegarmos assim ao Criador. Com o dom do entendimento, o cristão contempla com mais lucidez e consciência o mistério da Santíssima Trindade, o amor de Cristo pela humanidade, o significado da Sagrada Eucaristia, dos sacramentos, dos ritos litúrgicos, da moral católica. Oremos.
Ó Espírito Santo, concedei-nos o dom do entendimento, para que, iluminados pela luz celeste de vossa graça, bem entendamos, compreendamos e vivamos as verdades da salvação e da nossa fé. Amém. O dom do conselho. O dom do conselho nos dá a capacidade de discernir caminhos e opções, de saber orientar e escutar. É a luz que o Espírito nos dá para distinguirmos o certo do errado, o verdadeiro do falso. Sobre Jesus repousou o Espírito Santo e lhe deu em plenitude esse dom, como havia profetizado Isaías. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade e fará justiça aos pobres da terra. Esse é o dom que permite à pessoa o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias da existência, tanto no tocante às próprias decisões, quanto na hora de orientar os irmãos a trilharem o caminho do bem. O dom do conselho nos liga a Deus e, ao mesmo tempo, nos liga às outras pessoas, quase se confundindo com o aconselhamento. Ou seja, como se nós exercêssemos aquela missão profética de sermos sacerdotes e profetas, ajudando na condução do povo de Deus. Oremos. Ó Espírito Santo, concedei-nos o dom do conselho, tão necessário na caminhada deste mundo, para que escolhamos sempre aquilo que mais vos seja do agrado. Sigamos em tudo vossa divina graça e saibamos socorrer nosso próximo com bons conselhos. Amém. O dom da ciência. O dom da ciência nos liga à ciência de Deus e não da ciência do mundo. Por este dom, o Espírito Santo nos revela interiormente o pensamento de Deus sobre nós, pois os mistérios de Deus ninguém os conhece, a não ser o Espírito Santo. O dom da ciência, portanto, nos abre a contemplação do Criador mediante o conhecimento da criação. Diferentemente do que nós compreendemos como ciência, que está no nível humano, o dom da ciência nos leva a um conhecimento mais aprofundado de Deus. O conhecimento das coisas de Deus não está apenas no nível intelectual, mas está no nível da vivência. Esse é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectivas e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador, iluminados, simultânea e harmoniosamente pela fé e pela razão. Oremos. Ó Espírito Santo, concedei-nos o dom da ciência, para que conheçamos cada vez mais nossos próprios limites e fraquezas, e a beleza da virtude e o valor inestimável da vida espiritual, e para que sempre percebamos as ciladas do mal, a fim de as evitar. Amém. O dom da piedade. O dom da piedade nos é dado pelo Espírito Santo para que estejamos sempre abertos à vontade de Deus, procurando sempre agir como Jesus agiria. Se Deus vive a sua aliança com o homem de maneira tão envolvente, o homem, por sua vez, sente-se também convidado a ser piedoso com todos. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele escreveu: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês permaneçam na ignorância. Vocês bem sabem que quando vocês eram pagãos, eram facilmente atraídos para ídolos mudos. Por isso, eu lhes declaro: todo aquele que é agora conduzido pelo Espírito de Deus não pode blasfemar contra Jesus, bem como ninguém poderá dizer convictamente Jesus é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo.
A piedade é a graça de Deus agindo em cada pessoa, proporcionando um relacionamento filial e profundo com Deus, mediante a oração e as práticas piedosas ensinadas pela Igreja. É o dom da devoção, do fervor, da experiência de viver em comunhão permanente com Deus. Oremos. Ó Espírito Santo, concedei-nos o dom da piedade que nos tornará agradáveis o trato e colóquio convosco na oração e nos fará amar a Deus com íntimo amor, como a nosso Pai, a Maria Santíssima e a todas as pessoas como a nossos irmãos e nossas irmãs em Jesus Cristo. Amém. O dom da fortaleza. O dom da fortaleza nos torna corajosos para enfrentar as dificuldades do dia a dia da vida cristã. Torna forte e heróica a fé. Lembremos a coragem dos mártires. A fortaleza dá-nos perseverança e firmeza nas decisões. Os que estiverem dotados desse dom não se amedrontam diante de ameaças e perseguições, pois confiam incondicionalmente no Pai. Em Apocalipse lemos: Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante algum tempo. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Com o dom da fortaleza, Deus nos dá a coragem necessária para enfrentarmos as circunstâncias desafiadoras da vida e a firmeza de caráter para suportarmos as perseguições e tribulações decorrentes do nosso testemunho cristão, rejeitado e combatido pelo mundo. Foi graças ao dom da fortaleza que os santos recusaram as falsas promessas e enfrentaram as ameaças da mundanidade, muitos com o sacrifício da própria vida. Oremos. Ó Espírito Santo, concedei-nos o dom da fortaleza, para que superemos todo o respeito humano, fujamos do pecado, pratiquemos as virtudes com santo fervor e enfrentemos com paciência e mesmo com alegria de espírito as adversidades, e não reneguemos nem esfriemos do amor à Trindade Santa. Amém. O dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus nos mantém no respeito diante de Deus e na submissão à sua vontade, afastando-nos de tudo que lhe possa desagradar. Por isso, Jesus teve sempre o cuidado de fazer em tudo a vontade do Pai, como Isaías havia profetizado. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Esse dom divino nos leva a temer por Deus, no sentido de não querer que ele seja desprezado e deixado de lado, nem pelos outros, nem por nós mesmos. É o santo temor de que Deus seja ofendido. Ao mesmo tempo, é o sadio temor das consequências do afastamento de Deus. O dom do temor de Deus nos ajuda, assim, a evitar tudo o que nos afasta dele, ou seja, o pecado. E não por medo de castigo, mas pela justa consciência de que, ao nos afastarmos dele, nós próprios o perdemos voluntariamente. Oremos. Ó Espírito Santo, concedei-nos o dom do temor de Deus, para que nos lembremos sempre com suma reverência e profundo respeito da vossa divina presença, com temor como os anjos diante de vossa divina majestade, e nada receemos, tanto como vos desagravar vossos santos olhos.
Vinde, Espírito Santo, ficai conosco e derramai sobre nós vossas divinas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Espírito de Deus. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Os Dons do Espírito Santo.